mesmo. Eu prometo que vou falar em 15 minutos, tá? Um negocinho de... Obrigado. Eu não fiz uma apresentação assim regular, assim, e eu não entendo nada de negócio, absolutamente nada de negócio. Eu não vou falar de números de negócio, eu não entendo. Eu vou falar... aprendi muito com as apresentações agora, gostei muito delas, então obrigado. E ouvi as palavras tecnologia, essas palavras todas serem faladas assim inúmeras vezes. Eu sou pesquisador da PUC-Rio, sou pesquisador do Ministério da Ciência e Tecnologia, pesquisador do Museu Nacional, e eu trabalho basicamente com projetos ligados à pesquisa tecnológica, mas eu vou falar de projetos feitos por brasileiros. Assim, eu sou brasileiro, a equipe que nós trabalhamos são todas de brasileiros, são todos brasileiros. A gente tem trabalhos que são bem legais. Assim, eu também sempre gosto de viajar, a gente vai para aqui, vai para MIT, vai para outros lugares, tal. Mas eu também acho legal falar o que a gente faz aqui, que os outros lá falam também do que a gente faz, né? E vou começar assim. Essa foi minha tese de doutorado. Minha tese de doutorado eu desenvolvi pela primeira vez na história em 2009, tá vendo? Um método para obter arquivos de ultrassom durante a gravidez e transformar em modelos físicos, né? Isso foi a primeira vez na história. O meu filho, que foi o primeiro feto impresso em 3D da história, ele faz parte da coleção permanente do Science Museum de Londres. Eu recebi, na época que eu apresentei isso, eu representei para a família real, eu recebi carta do Vaticano, essas coisas todas. Então, foi um projeto muito interessante. Eu aponto para onde? Pra cá. Aqui, já em 2014, esse projeto a gente apresenta ele em vários lugares. Esse aqui foi na Grécia, na Fundação Onassis. Essa já era minha filha, aquele era meu filho, essa era minha filha no útero. A Joana, minha esposa, estava grávida na época, e aí eles pediram para mandar uma coisa inovadora. Eu mandei o modelo da minha filha ainda no útero, e foi escolhido como uma das 10 maiores colaborações da impressão 3D na história. E a gente continua avançando muito com esse projeto. Esse aqui já foi no ano passado. A gente começou, uma vez que você tem um arquivo tridimensional... desculpa, eu estou super cansado, estou desde 6 horas trabalhando, estou meio zureta. Uma vez você tem um arquivo 3D de alguma coisa, a gente começou também a trabalhar com navegação intrauterina para cirurgias e procedimentos assim, né? E há 10 anos que a gente faz projetos nessa natureza, e essa imagem aqui eu acho muito legal. Esse aqui foi o Congresso Internacional de Ultrassonografia em Ginecologia, na Singapura, ano passado. E eles colocam as nossas imagens como estado da arte no mundo. Quer dizer, isso é feito por brasileiros, tá? Assim, o que se usa de estado da arte nessa área, por exemplo, os equipamentos da GE hoje já usam determinados procedimentos em modelagem 3D que a gente ajuda a desenvolver. Então, é uma das áreas. A gente trabalha muito com tecnologias diferentes e a gente se diverte um bocado. Assim, eu vi o pessoal falando de crianças, não sei o que, isso é muito legal. Eu aqui estou agoniado, porque meu filho está... Eu gosto sempre de... Ele tirou uma nota boa na prova hoje, eu não estou botando ele para dormir. Mas a gente se diverte um bocado trabalhando. A gente trabalha com coisas das mais estranhas possíveis. Por exemplo, eu também sou responsável, junto com os pesquisadores do museu, a gente tomografou as peças todas do Museu Nacional, né? Há 20 anos que a gente faz isso, e a gente, junto com a clínica CDPI, lá no Barra Shopping, principalmente, do Grupo DASA, eles sempre autorizaram que a gente fizesse tomografia de peça. Sabe tomografia mesmo normal? Só que a gente levava caixões, levava esqueletos, tal. Eles sempre gostaram, e a gente sempre fez isso. E aí foi muito interessante. Por exemplo, essa imagem aqui, essa múmia anterior aí, que se chama... é um caixão, aquele caixão, para quem foi na Quinta da Boa Vista, no Museu Nacional, você lembra aquele caixão colorido, lindo, que era
que nunca tinha sido aberto. Ele foi um... Não, sarcófago, quem falou sarcófago? Sarcófago é só quando é em pedra. Sempre tu me bronca por causa disso. Sarcófago é uma palavra muito mais legal do que caixão, né? Sempre que eu falava, não é sarcófago, é caixão. Então você já sabe, não é. Então o caixão policromado, é lindo e tal, e a gente tomografou ele. Quando a gente tomografou em 2004, essa coisinha azul aí é um escaravelho, tá vendo? E a gente visualizou esse escaravelho, foi publicado cientificamente e tal. E agora, depois do incêndio, só sobrou o escaravelho, tá vendo? Então foi achado ali o escaravelho, mas a gente tem o arquivo 3D todo e isso acaba ajudando muitos processos. A gente faz isso com vários, por exemplo, a gente escaneou o Cristo Redentor com drones, estátuas, esculturas do Rio de Janeiro. Esse aqui também é muito interessante, sempre usando essas tecnologias, mas esse aqui é da Fundação Klabin, ali na Lagoa, a gente tomografa. Esse aqui é um caixão de uma múmia de gato egípcia também. Então, você consegue visualizar dentro, você consegue fazer várias simulações. E todas essas tecnologias, a gente tem os alunos de graduação, mestrado e doutorado, né? E você vai disponibilizando. É uma lógica muito simples. Assim, a cada projeto que a gente tem, a gente vai comprando tecnologias, né? E a gente vai disponibilizando para os garotos. Os garotos são ávidos por conectar coisas, plugar coisas e fazer coisas, né? Então você dá alguns desafios, eles vão fazendo um monte de coisas. E a cada situação dessa, você consegue usar raio-x para visualizar dentro em 3D. Será que eu posso usar isso para visualizar uma flor? Será que isso serve? Aí você começa a fazer projeto com um monte de empresas, né? Porque falar essas palavrinhas mágicas, tipo indústria 4.0, inovação, a gente fica consumindo essas palavras todas. Tá me falando uma coisa? Se levantou o dedo, achei... Não, falta um minuto não. Essas palavrinhas todas, a gente importa essas palavrinhas, mas é tão difícil a gente botar uma palavrinha dessas para fora, né? E aí, uma vez que você tem essas lógicas todas, falar em inovação é uma coisa muito fácil, mas quando você trabalha com isso, é super difícil, sabe? É super difícil você ter uma ideia e colocar no Google ali e falar... Você vai colocar no Google, aí tem um chinês que está fazendo, tem um indiano que está fazendo, então... Ser original e inovar é uma coisa extremamente complicada. Mas o que facilita muito é você realmente disponibilizar essas coisas para os garotos. Por exemplo, tinha uma exposição agora lá no Museu da Manhã, eu também sou pesquisador no Museu da Manhã, onde a gente microtomografou várias frutas, tá vendo? E aí a gente começou a visualizar, quem foi nessa exposição lá no Museu da Manhã, você podia visualizar as frutas por dentro. É uma navegação muito interessante, muito interativa. E isso vai dando assim asas à imaginação para a garotada toda, né? Esse é um projeto agora que nós estamos fazendo com uma universidade na Austrália, e a gente está desenvolvendo um método agora para visualizar estruturas geológicas. Então, o que isso tem a ver com caixão? Tem tudo a ver, da múmia. O que isso tem a ver com feto? Tem tudo a ver. A gente está sempre trabalhando com inputs em 3D, né? Cada vez que você fala alguma coisa em 3D, você tem pontos no espaço, né? X, Y, Z. E o output pode ser sempre uma impressão 3D, uma visualização em realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista. Quer dizer, todas essas palavrinhas, essas lógicas, são só brinquedos que são outputs para você manifestar ou desenvolver ou provar uma ideia, né? Esse projeto agora é muito interessante, assim, é um projeto que foi publicado agora, também é pioneiro no mundo. E aí que é legal, dá uma satisfação muito grande. Então, são brasileiros e australianos trabalhando num projeto juntos, né? Isso aqui eu queria mostrar um pouco assim sobre essa lógica e essa rapidez tecnológica. Assim, esse é uma urna funerária marajoara. A gente escaneava muito essas coisas no Museu Nacional usando scanners a laser, tá vendo? Então, a gente tinha scanners caríssimos. A gente fazia isso tudo. Mas aí as tecnologias vão mudando, vão mudando, vão mudando. Aí você começa a usar a fotogrametria, que já é um outro processo. E a fotogrametria, que há 2 anos atrás não era tão avançada, hoje é um processo super avançado. Fotogrametria significa você gerar o 3D por fotos, ao invés de ter scanners super complexos, sabe? Então, essa lógica toda muda, sabe? É como se você estivesse falando de DVD, Blu-ray, de repente alguém falou, não, acabou o DVD, agora é tudo streaming, sabe? Então, nessas lógicas também, todo nesse aparato tecnológico que a gente trabalha, essa lógica é muito rápida, sabe? E difícil de acompanhar, e cara, né? Por isso que os projetos estão sempre retroalimentando as pesquisas, né?
Mas isso é interessante, a gente vê como elas avançam e como mudam esse processo. Essa imagem eu gosto de mostrar, isso é um braço robô, né? Hoje, quando a gente vê qualquer coisa ligada à indústria 4.0, você vai ver sempre a figura do braço robô. O braço robô que foi criado em 1940 e pouco, 1950, sei lá, notadamente focado na indústria automotiva. Hoje você tem várias aplicações de braço robô. Braço robô se tornou uma coisa muito banal, né? Hoje a gente aplica ele tanto para cirurgia, né? Eu tenho um aluno de doutorado agora, médico samaritano, que trabalha com essas tecnologias e pesquisa essas tecnologias. Mas você usa ela, por exemplo, na Nova Zelândia para aula de surf, você usa para, sabe, esportes radicais, você usa para escultura, você usa para imprimir em 3D cadeiras. Quer dizer, é uma tecnologia que você desenvolve para determinada coisa, mas você vai adaptando. Por que eu estou mostrando isso? Faltam 4 minutos. Porque assim, essa lógica de adaptação tecnológica, ela é super importante, essa coisa de ter open mind, sabe? Cabeça aberta mesmo, para você apostar em coisas. Então, você tem uma garotada muito nova, que está doida para mexer nas coisas, como eu falei, e você, assim, cara, olha, será que isso serve para isso? Não sei, testa, vê, sabe? Então, o nosso lema lá, assim, primeiro a gente tem que se divertir com os projetos, se a gente não se divertir, a gente não... Vamos procurar outro que a gente vai se divertir. E o segundo, assim, deixa os garotos pensarem, sabe? A gente vai ajudar, a gente vai impulsionar ele, vai dar caminhos e tal. Mas o legal é isso. Você olha uma coisa e fala, pô, isso é para isso mesmo? Será que nunca ninguém pensou que isso pudesse ser usado para outra coisa? Quantas coisas vocês usam hoje em dia que, sabe, foram, às vezes, projetadas e pensadas dessa forma? Mas isso são projetos brasileiros, né? Essa é a última ideia que a gente teve agora, que está sendo bastante badalada. Depois do incêndio do museu, a gente ficou com uma pilha de cinzas, né? Cinzas e um material que acabou do museu, detritos, tá? E a equipe de resgate, que é incrível, o pessoal do Museu Nacional no resgate, é incrível, eles estão achando várias coisas, trabalham assim arduamente, mas depois que você coleta o material todo, ficam resíduos, né? Resíduo do reboco, resíduos das cinzas do material que queimou, tal. Isso tudo estava indo para o lixo. É um material, você tem que realmente separar isso do material que conseguiu ser resgatado. E a gente começou a olhar aquilo como matéria-prima, né? Então, eu falei, pô, será que eu não posso usar isso como matéria-prima para coisas, para desenvolver coisas? Uma vez que a gente tomografava as coisas do museu, a gente escaneava em 3D, a gente tem literalmente milhares de arquivos de coisas do museu ainda guardadas, com uma resolução muito alta. Aí a gente começou a usar esse material como matéria-prima para reimprimir as coisas que a gente perdeu, né? E isso aí arrebentou todo mundo, né? Todo mundo começou a gostar disso. Aí o pessoal, a gente tem um amigo que trabalha na Holanda, numa empresa, começou a fazer as coisas da Notre Dame. Aí veio aqui, pô, Jorge, como é que vocês estão fazendo isso? O que é legal é que nós somos brasileiros, sabe? A gente está fazendo aqui. Não foi olhar no MIT como é que eles estavam fazendo. Não. A gente fez e é uma troca, porque é o mundo inteiro pensando, é todo mundo conectado, né? Vamos ter... E aí está funcionando super bem. A gente faz com o professor Sérgio Azevedo, o pessoal tem um laboratório no museu, pouca gente sabe, mas o Museu Nacional tinha um laboratório dos mais modernos do mundo na área de documentação 3D, né? O scanner 3D mais avançado do Brasil que a gente tinha queimou, né? Mas, enfim, a gente continua pesquisando. Então, esse processo é muito interessante. Por exemplo, aqui algumas peças resgatadas, tá vendo? Essa peça foi achada agora. Opa! Essa peça foi achada recentemente, mas falta um pedaço da base dela. Mas a gente tem o scanner 3D da peça, entendeu? Então, a gente imprime em 3D com as cinzas dela mesma, entendeu? E reconstitui a peça. Isso está avançando super bem. Essas aqui agora, isso aqui é uma múmia de um gato egípcio, né? E aí do lado ali o crânio da Luzia. Mas aqui impresso só com as cinzas do museu, tá? Isso é uma exposição que o Vic Muniz está fazendo lá em Nova York. A gente imprimiu e fez as peças para ele, né? Então, assim, essas peças feitas com arquivo da tomografia e impressas com as cinzas do incêndio do museu. Entendeu? Então, tem um lado emocional muito interessante, né? O último slide que eu vou mostrar, assim, falei o futuro da manufatura, mas para mim o futuro da manufatura está muito relacionado à forma 30 segundos. A forma transdisciplinar de se trabalhar, sabe? É muito fácil a gente falar essas palavrinhas mágicas, e multidisciplinaridade é outra das palavrinhas mágicas, mas é muito difícil trabalhar. Eu
eu sou de uma área, aí eu trabalho com design, engenharia, aí vou trabalhar com geólogo, com paleontólogo, com arqueólogo, com médico. Isso é difícil. Então, eu sou muito a favor dessa troca. É isso que faz com que a humanidade, ande para frente. A troca, a gente sempre quebrar as barreiras da linguagem, né? E como eu estou falando aqui do futuro da manufatura, para mim, o futuro da manufatura, a gente está abrindo agora um laboratório também em fevereiro do ano que vem, se tudo correr bem. Os arquitetos me disseram que o planejamento é fevereiro. A gente está abrindo um laboratório de biodesign também. Eu acho que esse binômio, biologia e design, é o binômio que vai trabalhar daqui para frente. Então, a gente... Passei 20 segundos. A gente começa a deixar de trabalhar com as coisas muito heavy, muito hard, muito físicas, e a gente começa a trabalhar numa coisa que nós somos. Nós somos, na verdade, uma mera divisão celular, que tem código, né? Então, nesse futuro da manufatura, as coisas começam a ter código, né? Tem uma coisa, depois, quem quiser botar no Google e botar, chama Programming Matter, uma programação da matéria. Então, tudo que é transformação da matéria, né? aquelas condições enormes, as siderurgias, blá, 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 toda essa lógica, você pega aquele alumínio enorme, derrete para fazer latinha de alumínio, mas vocês todos, como eu, somos código, somos meros códigos. Você tem uma coisa codificada, eu jamais vou ser ele, jamais vou ser ela, posso fazer o que eu quiser, eu jamais vou ser, porque meu código é diferente de vocês, né? Então, na física hoje, tenta se atribuir código à matéria, né? Daqui a pouco a gente chega nesse momento. E, bom, é isso que eu queria falar. Obrigado. Passei 1 minuto e 20, mas boa noite.